Olá! Seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e a gente está aqui hoje para estudar, ler, aprender, compreender um pouco mais sobre o Espiritismo. E através de um livro escrito pelo próprio Allan Kardec. O livro é esse aqui, O que é o Espiritismo? E hoje daremos continuidade no capítulo 1, Diálogo com o Cético. O título do texto chama O Maravilhoso e o Sobrenatural. O Maravilhoso e o Sobrenatural. Antes de entrar no texto, eu vou fazer vou buscar um conceito que é importante para a gente entender essa questão, tá bom? E qual que é o contexto? O contexto do que é o positivismo dentro daquela época em que Allan Kardec viveu. A França já vinha de um movimento filosófico muito importante, que era o Iluminismo, e como um dos seus afluentes, como um dos seus vertentes, veio o positivismo. E é importante a gente entender isso para entender a questão de hoje, tá legal? Então eu vou buscar aqui, do lado no meu computador, o conceito que eu achei que se adequava melhor para o que a gente vai ler. É uma filosofia, o positivismo, é um sistema criado por Auguste Comte, que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas. O movimento também era conhecido como Comtismo. Efeméride, curiosidade, Auguste Comte é o responsável por aquela frase que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, vem desse mesmo movimento, vem do mesmo Auguste Comte, tá legal? Então, o positivismo era um sistema que exigia uma base científica para explicar as coisas, em detrimento de especulações metafísicas e teológicas, certo? Chega de chutar as coisas, chega de acreditar por acreditar. O positivismo exige comprovação, exige método científico. E é nesse contexto que entra a pergunta do nosso amigo aqui, o cético, para Allan Kardec. O Espiritismo tende, evidentemente, a ressuscitar as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural, o que me parece difícil no nosso século positivista, pois que equivale a defender as superstições, as concepções geradas da ignorância popular e que a razão repele. Faz sentido, na minha opinião, a colocação do cético, que foi proposta, lógico, a gente sabe, pelo próprio Allan Kardec, na medida que ele mesmo escreveu o diálogo todo. Ora, o Espiritismo veio de fenômenos que pareciam sobrenaturais, que pareciam sem explicação lógica, racional, pareciam maravilhoso. Aliás, atraía a atenção justamente porque como se explicaria mesas que se movimentavam, que respondiam a perguntas. Então isso parece coisas sobrenaturais, maravilhosas, místicas. Então, como é que é num século positivista que exige comprovação científica? Não basta só falar, não basta só impor um dogma, tem que ser comprovado. Como é que aparece uma doutrina falando de coisas extraordinárias num século em que a ciência exige explicação? Resposta de Kardec. As ideias podem ser taxadas de supersticiosas quando falsas. Cessam de ser no momento em que se lhes reconhece a exatidão. A questão está, pois, em saber se há ou não há manifestações dos espíritos. E o Senhor não pode qualificá-las de superstições enquanto não haja provada que não existem. Dirá, porém, o Senhor: minha razão repele-as. Acontece, porém, que todos os que as admitem e que não são estúpidos
apoiam-se também na própria razão. Mais do que isto, apoiam-se nos próprios fatos. Quem está com a verdade? Pergunta Kardec na sua resposta. O juiz supremo desta questão, como foi de todas as pendências científicas, industriais e etc., qualificadas inicialmente como irrealizáveis e absurdas, é o futuro. Pausa aqui, nada como o tempo para explicar o que é falso e o que é verdadeiro. Ele muito bem explana aqui o seguinte: tanto os que não conhecem a doutrina podem usar como base esses próprios fenômenos para justificar as suas dúvidas, os seus questionamentos, e usam isso como justificativa, né? Bem como para aqueles, e ele usa um termo aqui até pesado, para aqueles que não são estúpidos, quer dizer, aqueles que se propõem a conhecer mais, estudar mais e ver que alguns fatos de fato são comunicações verdadeiras dos espíritos com a gente, esses também têm a sua razão. Então, uma coisa é justificar por não conhecer, então eu acho que tudo isso é mistificação ou enganação, porque não fui conhecer mais, não fui entender mais, e outros com base nos mesmos fatos, nos mesmos fenômenos, mas que foram conhecer, que foram aprender e entender melhor, justificam a sua crença no espiritismo. Você tem no mesmo fato as duas posições. Quem que vai dizer o que é verdade e o que não é verdade? O futuro, o tempo. Com o passar do tempo, nós vamos saber o que fica, o que não fica, o que não serve, o que era falso ou o que era mistificação. O vento leva, vai embora. O que é de verdade, essa doutrina muito bem fundamentada, muito bem embasada, essa continuará. Como a gente sabe, eu estou falando aqui, gravando esse vídeo 160 anos, mais de 160 anos depois, a doutrina ficou. Vamos continuar com Kardec? O senhor julga a priori, de acordo com sua razão? Quanto a nós, só julgamos depois de termos visto... eu vou começar de novo a frase. Ele diz, o senhor julga a priori de acordo com sua razão. Ponto. Quanto a nós, só julgamos depois de termos visto e observado longamente. Adianto-lhe que o espiritismo avançado como está hoje em dia tende, muito ao contrário, a destruir as ideias supersticiosas, uma vez que demonstra a veracidade e a falsidade das crenças populares, bem como os absurdos mesclados às mesmas pela ignorância e pelo preconceito. Essa edição aqui, a sexta pelo menos, de o que é o Espiritismo, já é escrita mais ou menos quase 10 anos depois do início da doutrina. Então, veja, já tinha se passado bastante tempo. Então ele fala, com tempo, com muita observação, há muito tempo. E nós sabemos que Kardec era muito criterioso, ele tinha respostas, ele tinha matérias, ele tinha textos, perguntas, cartas, que vinham de todas as partes do mundo, da Europa, muito mais. Então, com longas observações, longos estudos, ele nunca deixou nada passar em branco. Eu paralelamente a esse estudo, estou desenvolvendo com dois amigos maravilhosos um estudo de A Revista Espírita, e lá você vê, edição por edição, várias correspondências, vários textos, vários diálogos com os espíritos, muito material, respostas a artigos de jornais, respostas às cartas de pessoas que tinham dúvidas. Então, isso aqui é fruto de longa observação, observação metódica, científica, que aliás, logo aqui no texto, ele vai reforçar. Vou mais longe ainda e digo que é precisamente o positivismo deste século que vos leva a adotar o espiritismo. A ele se deve, em parte, a sua rápida propagação e não, como pretendem alguns,
há uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. Muito legal isso, né? É justamente o positivismo que está fazendo o espiritismo se propagar. Não é uma volta no tempo em que as pessoas preferiam o magnífico, maravilhoso, o sobrenatural com pura base de crença, né? Não. É justamente as pessoas quererem comprovar cientificamente todos esses fenômenos, todas essas manifestações, todas estas comunicações dos espíritos com a gente, é que está fazendo o espiritismo andar. Sacada, né? O sobrenatural, continua Kardec, o sobrenatural se esvai à luz da ciência, da filosofia e do raciocínio, assim como os deuses do paganismo desapareceram à luz do cristianismo. Sobrenatural é o que está fora dos limites regidos pelas leis da natureza. O positivismo só admite estas, mais nada. Conhece-as, porém, todas? Essa é uma pergunta. Em todos os tempos, os fenômenos cuja causa era desconhecida foram considerados sobrenaturais. Vou fazer uma pausa aqui, ele vai continuar nesse mesma toada. Tudo que era considerado sobrenatural é porque não tinha uma explicação lógica, né? Não tinha como uma comprovação. Era, olha, isso aqui está fora da lei. Como uma coisa se materializa do nada? Né? Não, isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Não tem explicação científica para isso. Muito bem. É sobrenatural, é magnífico, até que venha a resposta científica, e que é o próprio Espiritismo, a própria doutrina, explicando como esses fenômenos aconteceram. E explicando com base no quê? Com base em todas as leis naturais. Agora ele pergunta aqui, mas já conhecemos todas as leis naturais até aquele momento? Seguindo com ele. Cada nova lei descoberta pela ciência veio dilatar os limites anteriores. O Espiritismo vem revelar uma nova. A comunicação com o espírito de um morto repousa numa lei tão natural quanto as da eletricidade, o que permite que dois indivíduos separados por 500 léguas estabeleçam contato. O mesmo se dá com outros fenômenos espíritas. Ele já tinha usado essa referência à energia elétrica para explicar alguns fenômenos, fazer uma comparação inteligente, muito inteligente dele. É simples, olha, você enxerga a energia elétrica? Não, nós não enxergamos. Eu não estou falando da luz que vem da lâmpada, mas a energia que está canalizada para acender essa luz. Não enxergamos. Então, esta mesma energia elétrica que nós não enxergamos é capaz, já naquela época, de comunicações de longa distância. Eu estou imaginando aqui que é o telégrafo e etc e tal. Muito bem. Ora, se isso aqui, que é novo, a energia elétrica, essa domesticação ou o domínio da energia elétrica, era uma coisa de poucas décadas, né? De pouco tempo. E já tinha proporcionado coisas que até antes seriam impensáveis. A mesma coisa faz o Espiritismo naquele momento, né? Ele pega, era impensável nós nos comunicarmos com o Espírito, né? Não tinha uma explicação lógica, racional, científica para isso. Tão natural quanto a energia elétrica é a comunicação com os espíritos. É só o desdobramento de uma lei natural. Nós sabemos hoje que o Espiritismo fez isso com várias leis, né? No Livro dos Espíritos nós temos muito bem explicado várias coisas. Na Gênese, outras tantas coisas muito importantes que pareciam magníficas, pareciam extraordinárias, pareciam sobrenaturais, e à luz de leis naturais que foram desvendadas para nós pelo Espiritismo, são fenômenos todos explicáveis, e quem conhece e quem se dispõe a aprender não acha mais nada sobrenatural, muito pelo contrário, é baseado em muita racionalidade, faz sentido tudo o que acontece quando você
observa conhecendo essas leis. Caminhando para o final do texto. O Espiritismo repele, no que lhe diz respeito, todo acontecimento maravilhoso, quero dizer, fora das leis da natureza. Não obra milagres ou prodígios, mas explica, baseada em certa lei, fatos até agora reputados como miraculosos e prodigiosos, demonstrando, ao mesmo tempo, sua possibilidade de realização. Amplia assim os domínios da ciência e, sob esse ponto de vista, ele próprio é também uma ciência. Pausinha rápida aqui, ele define o Espiritismo como ciência. Está lá no vídeo do prólogo do livro, volte lá se você ficou com alguma dúvida, eu vou reler aqui, ó. Eu deixei até marcado aqui, no prólogo, está no final do prólogo, a definição de Allan Kardec para o Espiritismo, que é essa. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Legal, né? Então, de fato, aqui, novamente ele reforça, nesse texto que eu acabei de ler, que o Espiritismo é também uma ciência. Vou repetir? Posso repetir? Olha, amplia assim os domínios da ciência e, sob esse ponto de vista, ele próprio é também uma ciência. Ele descortinou todas essas leis naturais, agora são palavras minhas, né? Ele descortinou todas essas leis naturais e é também uma ciência ao fazer isso. Como, porém, voltando para Allan Kardec, como, porém, o descobrimento dessa nova lei originou consequências morais, o código destas fez do Espiritismo uma doutrina filosófica. Reforçou o conceito. É ciência, na medida em que descortinou todas essas leis naturais e explica cientificamente cada uma dessas coisas e a comunicação com o mundo dos espíritos. É filosofia, porque o fruto dessa nossa relação com eles nos traz um novo ponto de vista filosófico para a vida, para todas as vidas, para essa que nós vivemos agora e dentro do grande arco da vida eterna que todos nós vivemos, né? Último parágrafo. Sob este aspecto, corresponde às aspirações do homem no que diz respeito ao futuro. E como apoia essa teoria em bases positivas e racionais, amolda-se ao espírito positivista do século, e isto o Senhor compreenderá quando se der ao trabalho de o estudar. Nota aqui do meu livro, ele pede para ler o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, bem como adiantar no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo, que é longo ainda, viu? É longo, é um trabalho aqui que eu vou me deliciar por muito tempo fazendo. Recomendo também, fora o Livro dos Médiuns, no capítulo 2, a Gênese. A Gênese também traz muitas explicações sobre o que era antes magnífico, sobrenatural, e que não tinha explicação racional, lógica, diante das leis novas que se descobriram. Ele também explica muita coisa na Gênese. Tá legal? E assim se encerra este texto. É mais um pedacinho do longo diálogo com o cético. Semana que vem eu volto com outro vídeo, será uma live, um grande amigo meu, que com certeza contribuirá muito aqui para o nosso aprendizado, Paulo Eduardo Sampaio, comparecerá junto comigo, faremos ao vivo um vídeo onde começaremos o próximo pedacinho, o próximo item desse diálogo com o cético. Espero que você tenha gostado, recordando que se você está vendo esse vídeo aí aleatoriamente, no canal André Tarifa, tem uma playlist, o que é o Espiritismo, e lá tem todos os vídeos de todos os capítulos, de todos os textos que lemos até agora. Tá legal? Também está aí embaixo na descrição, para você mesmo ler, Kardecpedia e a Livraria Espírita Virtual, onde também você pode ver o texto lá do livro em PDF, tá bom?
Excelente fim de semana, beijo no coração de quem teve paciência de me ver ou ouvir ou as duas coisas até agora e até a semana que vem.